O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. De compaixão nas nossas vidas. Queremos aprender mais e mais do Senhor através da Tua Palavra e através disso, Senhor, com as vidas alimentadas espiritualmente, então frutificarmos para o Senhor. Ó Deus, estamos aqui diante da mesa do Senhor. Queremos participar dessa mesa, Senhor, com discernimento, sendo abençoados pelo Senhor ao celebrarmos a vitória do Teu Filho, nosso Salvador, sobre a morte e a garantia de vida eterna que nós temos nele. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia ainda em pé, em Marcos, no capítulo 14, versículos 12 a 16. Enquanto nós vamos meditar, eu gostaria que nós estivéssemos centrando a nossa atenção na mesa do Senhor, porque aqui são os passos que antecedem a instituição da Santa Ceia. Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. A igreja pode assentar-se. Nós sempre estamos meditando a respeito desses ensinos e voltando às orientações da palavra de Deus, para que fique bem claro o significado que nós temos desse sacramento que o Senhor Jesus instituiu. Eu não posso participar da ceia como se fosse uma invenção de Jesus de última hora, algo que surgiu na caminhada do seu ministério, porque ele já estava se preparando para a crucificação. Eu não posso participar da ceia como se estivesse participando de um ritual a mais. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, examine-se. Esse exame é sério, e não é só um momento do culto aqui. Nós temos uma oportunidade de fazer esse autoexame, mas esse autoexame é constante, olhando para o modelo da perfeita varonilidade que há em Cristo Jesus e contrastando as nossas vidas com este homem perfeito, Deus encarnado, Cristo Jesus, para que tenhamos vindo dele, da santidade dele, o crescimento na nossa santificação. Aqui tem um marco. Aqui há algo extraordinário na vida da igreja do Senhor Jesus. Os textos paralelos se encontram nos outros evangelhos: Mateus capítulo 26, versículos 17 a 19, Lucas capítulo 22, versículos 7 a 13, e João capítulo 13, versículo 1. Para os judeus, nós estamos na transição do ano 5.784 para 5.785. Você sabe que o calendário judeu é diferente. Há uma briga grande com o pessoal aí da arqueologia, porque eles olham para aquilo que é estudado e acham milhões e bilhões de anos, e o judeu vem com a Bíblia e diz: tem no máximo 6.000 anos de existência, a criação de Deus. E eles celebram desta forma a partir da revelação que tem na palavra de Deus, dos escritos de Moisés. E neste ano, a Páscoa que eles comemoraram foi no nosso calendário aqui, 22 de abril. Aí o capítulo 14 de Marcos é um capítulo triste, ele é pesado, porque ele vai falar de uma linguagem de entrega, de sacrifício, e o que me chama mais atenção talvez a gente pudesse pensar assim: e se você soubesse que você vai morrer? Não no sentido de alguns, né, que acham que estão morrendo porque pegaram uma gripe. Né? Se você soubesse, se Deus dissesse a você, como falou com Moisés, se você soubesse: olha, eu vou partir durante esse período. Jesus sabia de tudo isso, ele é Deus. Ele não fingiu, ele não simulou, ele não blefou, ele estava vivendo intensamente. Por isso que nós entendemos a linguagem
da palavra de Deus que diz que ele estava carregado em sua alma e que estava angustiado até a morte, porque ele não tinha medo da morte, mas sabia que passaria por essa humilhação de ter sobre si os pecados da humanidade. Em João, no capítulo 13, versículo 1, nós temos aí Jesus, na cerimônia que ele efetuou naquele momento do lava-pés dos discípulos. Aí no versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós não podemos deixar de atentar para este detalhe. Ele sabia que tinha traidor ali. Ele sabia da multidão destemperada que uma hora exaltaria como o rei que haveria de vir, para depois estar gritando igualmente: crucifica-o, crucifica-o. Ele sabia com dor no coração que os sacerdotes, os religiosos, aqueles que deveriam reconhecê-lo como Deus encarnado, eram seus inimigos de morte. Eles tinham ódio de Jesus. Eles não conseguiam olhar para Jesus sem expressar o seu rancor. Mas nós vemos Jesus aqui tomando cuidado dos detalhes daquilo que cercaria o grande momento. Nós estamos aqui com um grupo de judeus. Jesus e os seus discípulos estão agora preparando-se para participar, para celebrar a Páscoa. Ora, esse aqui é o terceiro ano do ministério de Jesus. Ele já havia celebrado nos 2 anos anteriores. Era uma festa importante para o judeu. Olhe comigo aí, Marcos capítulo 14, versículo 12. Nesse texto nós estamos lendo, porque diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então, aqui é um momento de intimidade muito grande, porque o judeu se ajuntava como família. A festa dos pães asmos ou dos pães sem fermentos era algo importante para o judeu, mas na agenda de Deus estava sendo construído algo maior, porque tudo que aconteceu neste ritual, até chegar o momento de Jesus, na verdade era uma sombra, era uma profecia, algo muito mais do que simplesmente uma refeição que os judeus já estavam fazendo como se fosse ritual. Jesus iria impactar o mundo, era um evento muito importante para o judeu, a celebração da Páscoa, mas Jesus haveria de mostrar algo mais extraordinário, não mais animais, mas ele, o Cordeiro de Deus. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 7, o evangelista chama atenção para esse detalhe. Ele diz assim, ele escreveu: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Nós temos que nos remeter, não vou ler agora, você só anota, depois vê, ao texto de Êxodo, capítulo 12, versículos 15 a 20, para entender que era uma das festas mais importantes do calendário do judeu, essa festa dos pães asmos, ou pães sem fermentos, porque apontava para esse momento da Páscoa. E eles deveriam comer durante uma semana. Na verdade, era uma lembrança, era fazer isso para que a memória do povo ficasse sendo trabalhada, para se lembrar daquilo que Deus havia feito para libertar o seu povo. E havia todo um cuidado. Por que o pão sem fermento? Porque a linguagem do fermento aqui, para o judeu, ritualisticamente falando, era o simbolismo de fermentação, de podridão, de algo que se estragou. Jesus só usa uma vez essa linguagem como um exemplo positivo, porque ali ele fala de multiplicação. Então a visão, porque o fermento vai dar forma, ele vai fazer crescer, mas aqui tinha o simbolismo de algo que não era bom. Por isso os discípulos estão preocupados com os detalhes. Onde quer que nós vamos fazer, onde o Senhor quer que nós vamos preparar a Páscoa? Então, segundo aí os judeus, eles tinham que, na véspera da sexta-feira, já passar pela preparação, e havia todo um cuidado ali, porque deveriam
encerrar esses preparativos até às 18 horas para poder comemorar então na sexta-feira e descansar no sábado. Esses preparativos para comer a Páscoa. Não tem como a gente passar aqui por detalhes, então vou resumir. Imagine aí, segundo alguns historiadores, 500 mil de animais sendo sacrificados. Então, o judeu, ele levava o seu animal, o seu cordeiro. Ele mesmo tinha que esfolá-lo, tinha que sacrificar, cortar a gargantinha do bichinho, e aí então era recolhido o sangue numa tigela, e essa tigela ia passando pelos sacerdotes até chegar ao último da fila, que então aspergia esse sangue sobre o altar, retirava mais algumas peças do cordeiro que iria ser oferecido como holocausto, e então voltava aquilo que o adorador poderia comer em sua casa. Remetia-se ao êxodo. Foi isso que aconteceu no dia do deslocamento e da libertação do povo de Deus do jugo do Egito. Agora olhe comigo Marcos capítulo 14, versículo 13. Porque aí então o evangelista diz que ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade. Eles estavam em Betânia. Qual é a cidade? É Jerusalém. Era o grande centro. Ali movimentava-se tudo para que acontecesse no templo. Então, vão de Betânia até Jerusalém para que possam providenciar isso que é necessário para nós celebrarmos a Páscoa. Quem são esses 2? É importante nós vermos. Lucas, capítulo 22, versículo 8, nomina quem são os discípulos que ele manda. São aqueles que estavam sempre mais próximos. Essa linguagem de intimidade não é uma acepção de pessoas, mas Jesus chamou para próximo de si Pedro, Tiago e João, com quem ele sempre vai compartilhar as principais medidas, e eles então mais tarde vão assumir realmente como colunas da igreja, como o apóstolo Paulo chama, porque eles receberam diretamente de Jesus o ensino, a designação, as tarefas principais. Lucas 22, 8 diz: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Então, antes do sacrifício em si, havia toda uma preparação, linguagem simbólica do Velho Testamento. Há um simbolismo muito importante. Deus é quem instituiu para que realmente fosse algo oferecido para ele, que com o tempo, por causa da tradição humana, como Jesus chama a atenção, foi se desgastando e virando uma coisa muito comum, mas é uma linguagem muito importante por trás disso aí. E aqui nós vemos esse domínio do Senhor Jesus. Ele é Deus e homem, ele é encarnado. Ele passa pela limitação da sua humanidade, mas não deixando de ser Deus, ele tem conhecimento de todas as coisas, ele continua governando o universo por ser Deus, e então ele diz algo interessante: vocês vão seguir um homem que está carregando um cântaro de água. Eu fui tentar entender isso aqui, então alguns comentaristas dizem que dificilmente um homem carregaria um cântaro de água, porque isso era o serviço de mulher. Então, no meio da multidão, um homem com um cântaro de água chamaria atenção, e Jesus disse: então vá atrás desse homem. Detalhe, esse homem não era o dono da casa, ele entra na casa de alguém a quem pertencia o lugar que seria preparado para Jesus, com seus discípulos, celebrarem a Páscoa. E o versículo, lá em Lucas 22, versículo 10, nós temos essa explicação. Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Ele não era dono daquela casa, mas ele ia levar aquela água por algum motivo. Era o disque-água da época, o dono da casa pediu, então era o sinal. Aquele seria o lugar usado para a celebração da Páscoa. E a gente volta para Marcos capítulo 16, versículo 14. Porque a orientação de Jesus é: seguiu e dizer ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Quem era esse dono da casa? Nós não temos, a não ser os que especulam, vão atrás de tradição para entender, procurar alguma coisa. Nós não entendemos. Aqui, o interessante é que Jesus já havia preparado este homem de alguma forma.
Jesus havia separado esse momento exatamente para que tudo aquilo que estava escrito a respeito dele pudesse ser cumprido. Mateus, capítulo 26, versículo 18, lança um pouquinho mais de luz sobre o assunto. Jesus teria tido um contato com esse homem em algum momento. Jesus estava preparando o caminho pelo qual ele iria passar. Mateus 26, 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aquele homem sabia quem era Jesus. E aí, novamente, olhando para Êxodo 12, com as orientações que nós temos ali, este homem tinha um cuidado todo especial, Valquíria. A casa tinha que estar arrumada. Mas essa arrumação implicava em que não houvesse nenhuma partícula de fermento em toda a casa. Há toda a atenção voltada, porque o pão sem fermento aí é símbolo que remetia à lembrança daquela noite em que Israel sai do Egito. Comeu às pressas o pão. Havia mais coisas que foram colocadas ali. O próprio cordeiro, o sangue retirado do cordeiro, passado nos umbrais da porta, é que livrou a casa do judeu de receber o anjo da morte. As ervas amargas que foram comidas às pressas estavam de novo ali sendo providenciadas, porque no momento da celebração havia uma exaltação do Senhor Deus. O louvor estava entre o Salmo 113 e o Salmo 118, lembrando de tudo aquilo que Deus havia feito. Então eles celebravam a Páscoa realmente com esse espírito de lembrança, de gratidão por aquilo que Deus havia feito em suas vidas. Em Marcos capítulo 14, versículo 15, então diz: e ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto, ali fazei os preparativos. Era um lugar muito bem ornamentado e preparado. Era um lugar especial de intimidade. Nas casas se celebrava com o pai da família, fazendo esse papel do sacerdote espiritual. Mas o mestre, o rabi, também tinha grupo de discípulos. Aqui Jesus tem o seu grupo de discípulos, e ele é como o pai espiritual, que aqui nesse momento vai participar, e ele é quem vai conduzir. Ele está lembrando, ele vai para o passado, ele lembra o que foi que Deus fez na vida de Israel, e há um momento de celebração ali. Então havia essa expectativa, os discípulos queriam realmente, estavam preocupados: onde é que nós vamos celebrar essa Páscoa? E Jesus então ordena para que as coisas fossem feitas como deveriam ser feitas, porque ele não veio de modo algum negar a lei, negar aquilo que o Pai havia determinado. Ele iria cumprir, mas algo novo iria acontecer. E finalmente o último versículo diz que saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Irmãos, vamos chegar na ceia, porque Jesus deu todos esses passos para que os seus discípulos celebrassem com ele a última Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa judaica, ela passou. Assim como a instrumentalidade de Israel teve o seu papel na palavra de Deus, de trazer o Messias ao mundo, falhou. Porque Deus diz que através dessa instrumentalidade as famílias da terra deveriam ser abençoadas. Então nós vimos aí no Velho Testamento, estamos agora no Novo Testamento, que Israel desobedeceu, envolveu-se com outros deuses, se perdeu de Deus. Por isso hoje é alvo de evangelização, porque o povo que ali está, que continua sendo cuidado por Deus, mas é um povo que não acredita no Messias. Ele é um povo especial no sentido de que, assim como muitas nações que não têm ainda a confissão de Jesus como Salvador, devem ser o alvo de nossas orações e das empreitadas missionárias. Mas Israel já cumpriu o seu papel na história. Agora o Senhor Jesus é o Rei sobre todas as nações. Não existe mais uma celebração chamada Páscoa,
com os elementos do Velho Testamento. Isso é um choque para alguns. Quando nós trabalhamos no calendário da igreja e dizemos não tem sexta-feira da paixão, nós não temos. Nós não temos celebração da Páscoa porque o nosso Cordeiro Pascal é Cristo Jesus. Tudo aquilo que era feito encerrou-se naquele momento em que Jesus manda pela última vez os seus discípulos prepararem essa Páscoa, porque ele vai revelar que toda a história foi movimentada dessa forma para que nós crêssemos que ele é o Cordeiro, não mais o sangue agora de animais, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não temos mais esses elementos. Não precisamos agora sacrificar animais, trazer o sangue. Teremos aqui, então, uma celebração com muito sacrifício, como era necessário antes, mas nem todo sangue derramado pôde expiar a culpa dos pecadores, porque eram pecadores que estavam à frente do ritual, e com isso se corromperam, se perderam. Era necessário que um cordeiro perfeito, sem mancha, sem osso quebrado, sem nenhuma imperfeição, fosse de uma vez por todas oferecida para o sacrifício que pudesse salvar o pecador caído e totalmente perdido de Deus. Há um elemento interessante na mesa da Páscoa, porque o Senhor Jesus usou de um desses elementos, que foi uma taça de vinho. Em Êxodo, no capítulo 6, versículos 6 e 7, nós temos aí um indício da explicação do que foi que com o tempo chegou a colocação desses elementos da mesa, da mesa da Páscoa. Eram 4 taças, e elas eram tomadas de acordo com que ia se desenvolvendo o ritual da Páscoa até chegar o momento do encerramento para cantar o hino. E então alguns entendem que isso foi colocado ali daquela forma, porque nesse texto que eu citei, Êxodo 6, 6 a 7, nós temos então as promessas que são dadas por Deus ali. A menina projetou aí, só para que a gente tenha ideia do que tinha sobre a mesa. Cordeiro, pão sem fermento, tigela de água salgada, lembrando as lágrimas do povo de Israel, as ervas amargas, a amargura, a vergonha de ser um povo escravizado, a pasta de frutas. Eu não sei nem se seria um tipo de um panetone, alguma coisa assim, sabe? Mas eram frutas, era um bolo que era feito, e aí na simbologia, lembrando o barro que era usado lá, lembra? Para que Israel, debaixo do chicote do Egito, pudesse produzir a argamassa ali dos tijolos, e finalmente as 4 taças de vinho. Então nós temos aí nesse texto a visão de que essas taças seriam usadas para lembrar essas 4 promessas. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Primeiro, vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Segundo, vos livrarei da sua servidão. Terceiro, vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Quarto, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo da carga dos egípcios, do Egito. Jesus, então, usa desses elementos, e agora, daqui a pouco, vai fazer parte da ministração da Santa Ceia. Irmãos, este é o cenário. Foi a última Páscoa. Jesus manda preparar desta forma, porque ele mesmo seria oferecido em sacrifício. Não existe mais sacrifício. Hoje é um tipo de evangelho sendo pregado por aí, que diz que para você alcançar uma bênção, você tem que sacrificar. Durante um tempo aí que eu estive em tratamento, eu pude, como já disse a igreja, ver muito material que está aí na internet, na televisão, sobre vários cultos e sistemas de evangelização. É interessante que esse sacrifício sempre envolve dinheiro. Você tem que sacrificar, você tem que plantar uma semente. Eu cheguei ao absurdo de ouvir uma certa pessoa, que é líder de uma grande seita, dizer: se você não tem, pega emprestado, mas sacrifica, entrega. Não mais sacrifício.
Alguns de nós se enganam, não fazem sacrifício dessa forma, mas fazem coisas, querem fazer coisas para Deus. Às vezes o próprio ministério, que poderia ser uma bênção, tem sido executado como se fosse algo que fosse chamar a atenção de Deus. Por mais que nós façamos, nada é que possa chamar a atenção de Deus. Quem chamou a atenção de Deus foi aquele que foi pendurado no madeiro e atraiu a atenção de todos para si, porque se tornou o perfeito sacrifício. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Primeiro, porque ele cumpriu toda a lei. O Senhor Jesus veio para percorrer o caminho que ninguém pôde percorrer. Os profetas falharam, os sacerdotes falharam. Quando olhamos para o Velho Testamento, na análise de alguns, temos em José um homem quase perfeito. José também falhou. No momento do confronto com seus irmãos, nós entendemos ali que há algumas atitudes de José que vão judiar dos seus irmãos, vão confrontá-los, na verdade, fazendo-os enfermar em suas almas. Não é que é uma vingança, como poderemos dizer, de uma pessoa má, mas existe ali um desvio no procedimento de José, porque José era homem, imperfeito como nós. Não há um sequer, nem homem, nem mulher, que tenha conquistado algo que possa merecer a atenção de Deus. Jesus cumpriu toda a lei. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Impossível para nós seria cumprir isso, mas ele cumpriu em nosso lugar. Assim como os judeus, naquele momento que estavam celebrando a Páscoa, lembravam-se da sua trajetória, da sua história, mesmo que tendo se desviado muitas vezes, mas tinham essa expressão de gratidão, que infelizmente foi se tornando um ritual mecânico. Muito mais, assim não, muito mais do que eles. Nós hoje olhamos para essa história da cruz e vemos o Senhor Jesus se humilhando e se entregando à morte. O seu sangue foi derramado. Lá no passado, o sangue dos cordeiros colocados nos umbrais, nas vergas, na madeira, naquelas casas, é que protegiam as famílias de serem visitadas pela morte. Hoje é o sangue de Jesus no nosso coração, o coração que é tocado, que é aspergido pelo sangue de Cristo Jesus. É este coração, então, é essa vida que tem a garantia da vida eterna. Só existe um meio de escapar da condenação eterna: o sangue de Jesus. Não temos mais um animal aqui, não temos mais o sangue aspergido, mas temos os elementos, porque a Santa Ceia substitui a Páscoa do Velho Testamento. A Santa Ceia é a nossa celebração da Páscoa, porque o Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, é, na verdade, o nosso Cordeiro Pascal. Em segundo lugar, é assim porque ele cumpriu toda a vontade do Pai. Tudo aquilo que foi traçado na eternidade, no Conselho Santo da Santa Trindade, tudo aquilo que foi elaborado, o Senhor Jesus percorreu cada uma das fases com o espírito de obediência, e obediência serviu. Mistério da fé. Como é que Deus se encarna? Passa por todas as fases de vida do ser humano, morre e ressuscita. É só pela fé, porque essa era a vontade do Pai. Jesus chorou, suou sangue no Getsêmani, e na tentação sobre a sua humanidade, ele clamou ao Pai que, se houvesse um outro caminho que pudesse ser trilhado, que fosse então possibilitado. Mas na sua posição de servo, ele está debaixo totalmente da vontade do Pai. Ele diz: contudo, faça-se a tua vontade. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, porque ele não abriu a boca até o momento do sacrifício, e ele se entregou por nós. João capítulo 6, versículo 38, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim
a vontade daquele que me enviou. Irmãos, nós vamos nos preparar para a ceia. Nós não vemos aqui um novo sacrifício. Jesus não vai ser sacrificado novamente. O sacrifício foi um só. Mas nós devemos lembrar, como o povo judeu, quando celebrava a Páscoa, se lembrava do que Deus fez em suas vidas. Hoje, quando nós celebramos a ceia, nós devemos nos lembrar do que Jesus fez por nós. Incalculável preço, entrega total. Sendo Deus, se humilhou até a morte para resgatar a vida de pecadores. Eu quero encerrar olhando para o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.